Olá, boa noite. A infância é um período marcado por situações novas, ligadas ao desenvolvimento e aprendizagem da criança. Nesta fase, algumas podem apresentar dificuldades emocionais que as impedem de se desenvolverem de forma plena. Nesses momentos, a ajuda de um profissional que auxilia a criança é de extrema importância. Para falar conosco hoje sobre este assunto, nós convidamos a psicóloga, mestra em psicologia clínica e doutoranda em psicologia, Mariana Machado. Boa noite, Mariana. Boa noite, Tânia. Mariana, explica pra gente o que é exatamente a terapia infantil. A terapia infantil é uma modalidade de psicoterapia que é organizada de acordo com essa fase de desenvolvimento, né? Então, é na infância que a gente tem o desenvolvimento cognitivo, tem a questão do desenvolvimento emocional, que perpassa pelo desenvolvimento da regulação emocional, e com isso também a criança desenvolve comportamentos, está internalizando limites, né? Então é uma fase que a gente diz que é muito sensível, né, a fatores externos, né? Hoje em dia a gente sabe que 75% de todos os transtornos mentais, eles já apresentavam sintomas na infância e na adolescência. Então, hoje os programas relacionados à prevenção, promoção de saúde e tratamento de crianças, ele é extremamente importante, pensando até em saúde pública, né? Porque de 15 a 20% das crianças hoje já apresentam algum transtorno mental. Mariana, e qual é a diferença, na realidade, da terapia que é focada no adulto e a terapia infantil? A terapia que é focada no adulto, ela se desenvolve em um setting muito parecido com o que nós estamos aqui, né? E ela vai se estabelecer através do diálogo e algumas vivências que o profissional, de acordo com a linha teórica do profissional, vai desenvolver com o paciente. Já na infância, a gente sabe que a criança não tem desenvolvido ainda o cognitivo como o adulto. Então, para a gente acessar, né, a gente utiliza outros métodos. Então, a gente utiliza a brincadeira, a gente faz dinâmicas dentro do consultório, né? Todo o material que, por exemplo, a gente trabalha com o adulto através da fala, a gente vai adaptar esse material para a criança. Então, tem que ter um preparo, é uma terapia completamente diferente, né? E eu sempre falo para as famílias que vêm para a psicoterapia infantil, não é só a criança que vem para a terapia, né? É a família inteira que vem para a terapia, né? Então, existem sessões que são com a criança, existem sessões que são com os pais da criança, e é super importante que o profissional trabalhe com a família, com os pais, porque a gente brinca que muitas vezes não adianta dar conta de uma questão da criança, a criança voltar para a família, né, e a família continuar com o mesmo funcionamento, né? Então a criança passa menos de 1% mais ou menos do tempo dela em psicoterapia, né? Então o resto ela vai passar com a família, na escola. Então por isso que é importante envolver também a família e todos os contextos que a criança está inserida para que haja efetivamente uma mudança. O próprio ambiente, né, ele é mais lúdico, vocês trabalham com livros, com desenhos, com jogos, né, ele é todo um preparativo diferente, né? Sim, o ambiente, a parte física, ela é diferente, então sempre tem um espaço onde a gente consiga brincar com a criança no chão, né, tem que ter uma mesa para desenhar, tem que ter um material específico para a criança ter liberdade de se expressar naquele espaço. Tem crianças que vão sentar na cadeira, igual adulto, e vão querer conversar, tem crianças que não conseguem fazer isso, né? Tem crianças que vão ir brincar, então o profissional ele vai vendo de acordo com como que aquela criança se expressa, né? Tem criança que, se eu fizer uma pergunta direta, ela não vai responder. Tem criança que, se a gente for desenhando, for contando uma história, ela consegue trazer o conteúdo que está incomodando ela. A própria, na verdade, não deixa de ser uma interpretação exatamente do que a criança está querendo dizer, né? Não é que nem um adulto que ele simplesmente diz o que lhe incomoda, né?
Sim, a terapia que eu trabalho se chama terapia cognitivo-comportamental. Então, a gente não trabalha muito com uma questão de interpretar o que a criança está trazendo. A gente tenta deixar o conteúdo claro, né? Joãozinho, você está vindo aqui porque a Pro acha que você não está se comportando, porque tu acha que acontece isso? Né? E aí a criança vai trazer alguma coisa, não acontece isso, né? Aí a gente vai contar uma história, enfim, vai organizar para que a criança consiga trazer esse conteúdo. Um adulto, ele chega na psicoterapia na primeira sessão, segunda, né? Ele já vai dizer efetivamente o que está incomodando, né? Uma criança, ela tem um tempo diferente. Né? Às vezes ela não entende por que ela está vindo ali, né? Então, normalmente a sessão inicial é com os pais, a gente conversa por que eles acham que aquela criança tem que vir, né? E aí depois vem a criança. E o contato inicial é para estabelecer, né, uma familiaridade da criança ali naquele ambiente e para explicar o que é. Né? Então, a criança está com dor de barriga, ela vai no médico. A criança está com dor no dente, né? Ela vai no dentista. Agora, quando a criança não entende direito que ela se comporta, às vezes sente muito medo, né? Às vezes está brigando demais com os coleguinhas, ela tem que procurar, então, um psicólogo, que é quem vai auxiliar ela nesse processo. Isso que eu até ia questionar, quando é necessário o atendimento, né? É agressividade, o jeito como a criança se manifesta com as outras crianças, como é que é possível identificar o momento certo de procurar a ajuda de um profissional? De maneira geral, a gente olha para os sintomas na infância e a gente diz que tem dois grandes grupos, né? A gente tem um grupo que é o que todo mundo vê, que a gente diz que são sintomas externalizantes, que é aquela criança que briga, que não fica sentada em sala de aula, que muitas vezes responde o pai e a mãe, e isso é um tipo de sintomatologia, né? Só que a gente também tem sintomas internalizantes, que são aquelas crianças que são ansiosas, que têm muitos medos, aquelas crianças muitas vezes que chegam num grupo, né, e não conseguem conversar, então vai ser a criança que vai ficar no aniversário a festa inteira do lado da mãe e do pai, porque ela não consegue estabelecer, né, uma relação com as outras crianças, né. Normalmente, quando a criança está com esse comportamento externalizante, é onde todo mundo olha e diz, a criança tem problema, né? Não, tá insuportável, não consigo lidar com o fulaninho, então vamos levar para terapia. Esse é um tipo de problema, mas acontece que os sintomas internalizantes muitas vezes causam muito mais sofrimento para a criança, né, do que os externalizantes. Então a gente tem que olhar para esses dois fatores, né? Nos externalizantes, quando procurar ajuda, né? Os pais já tentaram modificar várias vezes a metodologia que eles trabalham com aquela criança. Então, já mudaram a forma de dizer não, já mudaram a forma de tentar educar, os professores já mudaram o que fazem na sala de aula e não dá conta. Bom, então a gente precisa de um profissional que entenda sobre isso para nos ajudar. Né? Então a criança não consegue parar, a criança tem crises e que ela não consegue se controlar. Aí a gente tem que procurar um auxílio de um psicólogo, né? No outro lado, os transtornos internalizantes, quando procurar ajuda, né? A criança chora demais, a criança não consegue ficar longe dos pais, a criança é muito sensível, né? Ela não consegue se relacionar com as crianças da idade dela, às vezes se fecha demais no quarto, então tem alguma coisa acontecendo. Os pais já tentaram conversar com a criança, ver o que a criança traz, não adiantou? Vamos procurar um profissional. Por que deixar essa criança sofrendo mais tempo, né? Se a gente consegue fazer algo por ela antes, né, de que se torne efetivamente um transtorno. Como tu já comentaste, a relação com os pais é bem importante, né? Então o tratamento também é feito e o ouvido também é feito com os pais, né? Por isso a importância dos pais estarem atentos a esses sintomas, né? Hoje em dia a gente tem uma questão que normalmente os pais estão trabalhando muito, né? Então, às vezes é difícil dos pais olharem para esses sintomas, os pais enxergarem esses sintomas, né?
No consultório, os tratamentos em que os dois pais eles vêm para a terapia e que eles efetivamente aderem ao tratamento, seguem as coisas que o profissional solicita para eles, são os tratamentos em que tem sucesso, né? O papel do pai é extremamente importante, né? Então, existem casos em que o pai começa a participar, o pai começa a ter um momento que é um momento com o filho e existe uma melhora extremamente significativa e que todos da família conseguem olhar e verificar que o fulaninho está se comportando de uma maneira diferente, né? Então, quando chega os pais para a terapia, eu pergunto se eles estão dispostos a eles virem também, né? Vão ter sessões que é só para os pais. Não quer dizer que eles são pais ruins. Filho não vem com manual de instrução, então às vezes a gente tem que ter um direcionamento, né? E aí a psicoterapia serve também para os pais conseguirem se olhar para como eles estão colocando limite para o filho, para como eles estão conseguindo ter um tempo para o filho, quanto tempo realmente de qualidade eles têm com o filho. O filho, ele não vai lembrar que o pai passou 12 horas com ele, mas se o pai conseguiu passar 1 hora do dia em que ele desligou a TV, que ele deixou o celular longe e que ele sentou no chão para brincar, né, com o filho, vai ser muito mais importante do que se ele tivesse passado 12 horas assistindo TV no celular ou conversando com outras pessoas. Né? É muito importante essa modificação da família para que a gente tenha uma modificação do comportamento dos filhos. E é comum a recusa dos pais nesse tratamento para eles também? Uhum. É bem comum. Atualmente eu estou no doutorado, como você falou, e a minha ideia de tese é exatamente trabalhar isso, né? Trabalhar esses pais, na modificação do comportamento desses pais, né, e o quanto que isso é importante para os filhos. A gente diz que existem vários sistemas dentro de uma família. Um sistema que todo mundo conhece é o sistema conjugal, é o casal, né? Existe a relação pai e filho também, né, nesse contexto. Mas existe um sistema que é como os dois conversam sobre a educação dos filhos, que se chama coparentalidade, né? Então, como os dois conseguem conversar na educação desse filho, modela, o filho está vendo como os pais conseguem resolver conflito, o filho está vendo como os pais conseguem, muitas vezes, em uma discussão, diminuir uma emoção e tentar achar uma alternativa, como eles conseguem propor ideias diferentes para o mesmo problema e como os pais conseguem fazer isso, é um fator de impacto extremamente importante no desenvolvimento de psicopatologias nos filhos, né? Foi isso que eu verifiquei na minha dissertação de mestrado. E é extremamente difícil que a gente tenha essa aderência, né? No início, a psicoterapia da infância trabalhava somente com os filhos, né? E aí se verificou ao longo dos anos que é mais efetivo e funciona por um prazo maior quando se trabalha também questões dos pais e muitas vezes questões de relacionamento dos pais, como os pais conversam. Então, a intervenção ela funciona por um tempo maior do que se a gente trabalha somente como eu fazer o Joãozinho comer feijão, que ele não quer comer feijão, né? Então, é muito importante essa aderência e hoje a gente ainda está estudando como fazer isso, né? Porque é um processo que é difícil. Se a gente chama os pais para vir pelos filhos, às vezes eles até vêm. Só que a gente descobre que às vezes tem uma discussão entre o casal, que às vezes tem questões ali que não estão bem resolvidas e que não permitem que eu, como mãe, consiga efetivamente colocar em prática o que a profissional lá do consultório falou sobre o comportamento do fulaninho, porque eu tô braba com o meu marido que talvez não me ajudou e aí eu tô com raiva e eu não consigo me acalmar e colocar em prática, então, que ele vai ficar de castigo ou algo do gênero.
Mariana, até porque é bastante recente toda essa modificação na própria organização da casa, né? Porque há pouco tempo atrás se dizia que a responsabilidade da educação do filho era sempre da mãe, né? Que era a mãe que ficava em casa, a mãe que organizava, a mãe que fazia, o pai saía para trabalhar, trazia o sustento para casa. Então, apesar da gente falar, a gente fala em algumas gerações, é ainda muito recente, então ainda se está muito instituído na cabeça dos pais algumas coisas que são difíceis às vezes, né? Tu sabe que é bem interessante isso que tu está falando, porque as últimas pesquisas que a gente vem fazendo mostra que a mãe, ela tá no mercado de trabalho, só que ela ainda continua com toda a carga de trabalho que ela tinha em casa. Então, a mulher sai de casa para o mercado de trabalho e ela ainda tem todas as atividades dentro de casa. Não existe uma redivisão desse processo. Quando é avaliado a questão de brigas, conflitos entre pais e filhos, mães e filhos, ainda é a mãe que tem um maior nível de conflito com os filhos, principalmente filhos adolescentes, aqui a gente está falando, né, do que os pais. E aí quando a gente vai identificar o porquê que isso acontece, então, será que a mãe tem uma dificuldade maior? O que está acontecendo nesse contexto? A gente descobre que a mãe ainda é ela que dá o limite, é ela que organiza todas as questões da casa e por isso a questão do conflito, né, ser muito grande ainda com a mãe. E também toda a reconfiguração, né, que o termo família hoje ela é bem maior e é mais abrangente do que era antigamente, pai, mãe e filhos, né? Hoje em dia a gente pode ter diversos momentos familiares, né? É a influência do avô, a influência da avó, a influência do dindo, da dinda, da madrinha, né? Ou propriamente o casal homoafetivo. Então, tem toda uma outra reconfiguração também que a gente, às vezes, não está totalmente preparado para isso, né? Sim, e muitas vezes é difícil os pais terem clareza dos papéis, né? Por exemplo, mesmo um casal homoafetivo, né? Organizar esses papéis, como que organiza esses papéis? As pesquisas mostram que não existe problema nenhum para a criança de psicopatologia ou qualquer algo do gênero, né, nessas configurações, né? O que existe é quando os pais conseguem organizar esses papéis, fica tranquilo, né? Pais que têm cargas de trabalho manhã-tarde, né? Manhã, tarde e noite, às vezes, e essas crianças ficam com os avós. Se existe uma clareza desses papéis e que na casa dos avós funciona assim e na casa do pai e da mãe funciona de uma forma diferente, né? E que, por exemplo, se eu como mãe coloquei algo, né? Dei alguma... coloquei algum castigo, algo do gênero, e a avó segue isso, não existe problema nenhum. Agora, quando existe um emaranhado, quando não existe uma clareza de papéis ou uma clareza de limites nesse processo, é onde começam a aparecer as dificuldades emocionais e de comportamento. Perfeito. Bom, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos logo para continuar então falando do assunto da terapia infantil com a psicóloga Mariana Machado. A gente volta já. Voltamos com o programa Câmara Saúde de hoje com o assunto a terapia infantil, conversando com a psicóloga Mariana Machado, ela que é mestre em psicologia clínica e doutoranda em psicologia. Bom, Mariana, como tu mesmo falaste antes, há também a questão do próprio limite nas crianças, né? Que é uma dificuldade que os pais têm bastante e que às vezes acaba influenciando muito nessa questão da saúde emocional da criança, né? O que tu pode nos dizer em relação a isso? Existe uma questão que é difícil para os pais, muitas vezes, colocar um limite, né? Eu vou trazer uma situação que ela é muito frequente de acontecer, que é a situação da birra, né? Então, a criança está no mercado e a criança quer todos os tipos de salgadinho que tem na prateleira de salgadinho, né? E aí o pai diz não e a criança começa a dar uma crise de choro muito grande, né? Então,
o que fazer nessa situação, como lidar com esse comportamento da criança. É muito mais difícil para os pais terem que lidar com a sua emoção naquele momento, né? E segurar e manter a estabilidade emocional do que daqui a um pouco dar tudo que a criança quer, ou pegar a criança, botar debaixo do braço, enxeretar para ir para casa, né? Então, o que fazer nesse contexto? Nessas situações, a gente diz que com terrorista a gente não negocia, né? Então, numa situação de birra, o que é importante para os pais terem clareza é que não dá para ceder nesse tipo de birra, né? E aí o que acontece? É muito difícil. É muito difícil a gente segurar a ansiedade que a gente fica quando eles estão ali chorando, por exemplo, no mercado, que está todo mundo olhando e eu tenho que pegar meu carrinho e seguir andando para que eu não ceda naquele comportamento. Muitas vezes os pais tentam levantar a criança, os pais dão a atenção e é o que a criança quer naquele momento, né? Então, é muito importante que os pais consigam baixar a sua ansiedade e continuar. Já teve situações em que eu fiquei 40, 50 minutos com uma criança fazendo birra. E, lógico, até para mim é difícil num consultório ficar num contexto assim, só que o que eu tive que fazer é segurar este momento para que a criança entenda que o que ela tem que fazer é aquilo que nós combinamos e que aquele comportamento de birra não vai trazer o resultado que ela quer. Uma vez eu escutei uma narrativa de uma conhecida minha, que ela dizia assim, que uma vez ela se jogou no chão do mercado e que a mãe dela não deu bola, e aí ela pensava que ela tinha que chorar mais alto ainda porque ela queria aquela outra boneca que ela estava vendo em um outro local. E quando ela se deu conta que a mãe não ia voltar e que ela ficou com medo de ficar sozinha ali, ela simplesmente levantou, né, e seguiu a mãe. Então, é muito difícil para os pais segurarem essa situação, se manterem, né, e não cederem a essa birra, a esse choro dos filhos. Só que os pais conseguem ensinar muito mais para os filhos, tanto que aquele comportamento não gera o resultado que o filho quer, quanto sobre regulação emocional, né, sobre como eu dar conta das minhas emoções. Os pais modelam esses dois tipos de situações. Modelam a experiência interna da criança de regulação emocional, né? Que é regulação emocional? O que a gente faz com a emoção que a gente está sentindo, né? E modelam o próprio comportamento da criança. Se o pai não consegue segurar a sua ansiedade e ele dá, existe uma situação, existe uma consequência e uma aprendizagem. Situação, querer uma bolacha, né? Consequência, ganhei a bolacha porque me joguei no chão fazendo birra. O que eu aprendo com esse processo? Esse comportamento aqui traz resultado. Se a criança, no entanto, tem o que é a bolacha, o pai não dá e ignora esse comportamento, o que a criança aprende? Não deu certo, vou ter que tentar de uma outra forma, né? Então, é muito importante para os pais terem esse equilíbrio emocional, que a gente sabe que não é fácil. Muitas vezes o que eu digo é, se afasta, né? Vai tomar uma água, daqui um pouco, se você não está conseguindo, chame uma outra pessoa, né? Chama o teu companheiro, chama alguém que está próximo de ti para ficar com a criança, para você conseguir se acalmar e quando voltar, né, você tá calmo e você conseguir dar uma aprendizagem correta para o teu filho. Obviamente que este assunto é um assunto que dá para rende mais um programa, né? Mas o que a gente percebe, e há relatos assim de pessoas, quando a gente está numa roda de amigos e de conversa, exatamente isso, assim, o não ele tomou uma proporção diferente do que era há alguns anos atrás, né? O não hoje, ele parece não ser tão respeitado quanto ele era antigamente. E talvez seja exatamente pelas nossas atitudes, né? Antigamente a gente levava um não do pai e ficava morrendo de medo do que o pai poderia fazer, né? E hoje em dia a gente vê que tem essa diferença do não, né? E isso também é bem importante de ser levantado, né?
É bem essa questão de aprendizagem de comportamento que eu estava te falando, né? Então, antigamente, esse comportamento de resposta ao comportamento da criança sempre era o não, e não existia a negociação, né? Lógico, muitas vezes ele se tornava extremo para um outro lado, da rigidez e do distanciamento emocional, né? Mas existe a dificuldade de aceitar o não, a intolerância à frustração, porque eu criança, já tive vários episódios em que eu não tolerei o não e no final das contas eu consegui o que eu queria. Né? Então, por isso que hoje em dia é mais difícil. Existe uma dificuldade maior de dizer o não para essa criança e muitas vezes também pela questão de eu estar longe do meu filho. Eu passo o dia inteiro longe do meu filho e aí eu vou chegar de noite e eu vou dizer só não para ele, né? Então, eu digo que às vezes tá caminhando num abismo, numa corda bamba, né? Porque a gente tem que equilibrar o limite com a afetividade. Dar o limite não é não ser afetivo. As duas coisas elas têm que estar equilibradas ali nas duas mãos, né, dos pais e eles estarem andando nessa corda bamba. Né? Tem que existir esse equilíbrio. Eu tenho que dizer o não no mercado, né, pro Joãozinho que está se jogando no chão, assim como eu, como mãe, tenho que ter equilíbrio emocional para chegar em casa e conversar com ele sobre isso, mas eu também ser afetiva, eu também ter momentos com ele de trocas, essa criança entender que o que eu não gostei que ela fez é o comportamento dela, mas que eu continuo amando ela. Sim, perfeito. Mariana, e a afirmativa, uma infância emocionalmente saudável, ela é essencial para um adulto emocionalmente saudável? Sim, né? Como eu falei no início, 75% das dificuldades dos transtornos, eles iniciam na infância, né? Então, a gente tem uma criança que talvez sempre foi uma criança que se isolou dos amiguinhos, que não conseguiu começar a estabelecer um repertório de relacionamento social. Isso pode evoluir, por exemplo, para uma fobia social, né? Isso não é tratado, porque o que acontece? Quando eu inicio um repertório, por exemplo, social, eu vou tendo retornos do ambiente, eu vou tendo retornos, reforços desse ambiente que vai fazendo eu ter mais comportamentos ou eu diminuir comportamentos. Se eu não tenho um repertório que eu desenvolvo cada vez mais comportamentos de se relacionar com outras pessoas, no futuro eu vou ter uma dificuldade muito grande. Então, sim, essa afirmativa, ela é verdadeira e é extremamente importante que a gente pense cada vez mais em desenvolver programas que promovam a saúde emocional, mental das crianças e dos adolescentes, né? Hoje em dia a Organização Mundial da Saúde entende que saúde não é só a questão física, mas também a questão emocional, né? E que se começa na infância a formar esquemas que a gente diz que podem ser disfuncionais quando adulto, né? Então eu começo a formar um esquema que as pessoas não gostam de mim quando eu sou criança, né? Quando chega adulto, eu continuo utilizando isso e existe um impacto muito maior, porque quando eu sou criança, eu tenho o professor, eu tenho os pais, eu tenho a família que media, né, as questões para mim, e quando eu entro na vida adulta, sou eu que tenho que mediar todos esses contextos. E existe uma idade mínima para essa terapia infantil, Mariana? É muito diversificada de acordo com as linhas teóricas, né? Então, uma terapia cognitiva, por exemplo, a criança tem que ter desenvolvido já uma questão de entendimento de pensamentos, entendimento, né? Para que ela seja efetiva, né? Uma terapia que vai trabalhar questões comportamentais, né? Ela pode ser iniciada desde os 3, 4 anos de idade. Quando vem uma criança pequena, normalmente, muito pequena, digo com
3, 4 aninhos, né? Eu normalmente trabalho com os pais, porque o resultado ele é muito mais efetivo, né, do que com a própria criança. A gente faz modificações contextuais, ou seja, no ambiente onde essa criança está inserida, para que ela tenha uma aprendizagem diferente, aprendizagem, digo, de comportamentos, para que ela tenha uma resposta emocional dos pais de uma maneira diferente. Né? E como escolher, então, essa terapia, esses modelos de terapia e um psicoterapeuta, por exemplo? A psicoterapia, ela tem uma questão muito forte de relacionamento com o psicoterapeuta, né? Hoje em dia a gente tem diversas linhas teóricas, eu estou falando aqui só de uma linha teórica, né? Mas a gente tem que lembrar que existe psicanálise, que existe terapia sistêmica, que existe psicodrama, né? Que existe Gestalt, existe vários tipos de terapia. E isso é muito particular, né? Então a pessoa ela tem que se identificar com o terapeuta, tem que ver se ela consegue estabelecer uma relação de confiança, né? Os dois pais têm que ir para a psicoterapia no primeiro atendimento para ver se os dois pais confiam nesse profissional, né? E aí é que se escolhe, então, né, qual terapeuta que eu vou querer para mim. Por isso que a gente diz que não necessariamente que uma relação frustrada com um psicólogo vai ter uma relação frustrada com todos, né, com todos os terapeutas. Exatamente. Na verdade, a gente sabe hoje que o processo relacional ele é extremamente importante para o resultado da psicoterapia, né? Então, a aliança terapêutica, né, que eu vou estabelecer ali com o meu psicoterapeuta, ela é extremamente importante. Às vezes eu fui numa pessoa e eu não gostei, talvez não gostei do método dela, que é essa questão que eu te falei, que são várias linhas que existe, talvez eu não consegui confiar nessa pessoa, e eu não posso, por exemplo, julgar que todos os carros são ruins se eu andei num tipo de carro que eu não gostei de como é que funcionava a marcha desse carro, né? Então, eu tenho que experimentar outras coisas se eu estou precisando de ajuda, né? E aí daqui um pouco eu fui num terapeuta que é mais distante afetivamente, né? E aí o que eu preciso talvez seja um terapeuta que seja mais próximo afetivamente, e não que um seja melhor que o outro, mas são estilos diferentes. E adaptações, né? E é importante salientar também a diferença entre a psicoterapia, né, o psicólogo clínico e o psiquiatra, né, Mariana? Isso, é extremamente importante entender essa diferença, né? O psicólogo é o profissional que fez psicologia, né, que passou 5 anos estudando, né, enfim, o funcionamento psicológico da pessoa, que pode trabalhar em escolas, pode trabalhar na clínica particular, pode trabalhar num CAPS, pode trabalhar em diversos contextos, né, e que vai trabalhar a questão de psicoterapia em si. O psiquiatra é o profissional que fez medicina e depois fez uma especialização, né, em psiquiatria, e vai trabalhar a questão das medicações. Muitas residências em psiquiatria trabalham também as questões relacionais. Aqui em Passo Fundo a gente tem excelentes psiquiatras que têm formação, né, por exemplo, cognitivo-comportamental ou em outras linhas teóricas, e que são bons profissionais para fazer psicoterapia também, né? Mas a psicoterapia é algo do psicólogo. O psiquiatra, a gente sempre trabalha em conjunto, né? Porque a efetividade do tratamento, às vezes, ela precisa que as duas coisas elas andem juntos. Tanto a questão da medicação quanto a questão da psicoterapia. A medicação ela vai dar conta do sintoma, né? Ela vai dar conta do sintoma, mas talvez eu vou continuar com o mesmo funcionamento, achando que as pessoas do mundo inteiro não gostam de mim. Então, talvez a medicação ali naquele momento vai fazer eu ficar com alguns sintomas, eu vou sair mais de casa, enfim. Só que eu tenho que tratar esse funcionamento para que eu fique bem.
Bom, Mariana, o nosso programa está chegando ao fim, então, né? Mas a gente gostaria de um último recado teu, né? Para o pai que está assistindo, para o familiar que está assistindo, o que fazer, como identificar e quais são as primeiras possibilidades, enfim, de buscar, então, essa saúde emocional da criança. Eu acho que a observação ela é extremamente importante, assim, né? Muitas vezes observar o teu filho na escola, observar como o teu filho se relaciona com as outras crianças, observar o comportamento dele, comparando com os pares, ou seja, com as crianças da própria idade da criança, conversar, né, com as outras mães, e aí você consegue identificar se aquele comportamento está de acordo ou não está de acordo, né? Existe a avaliação psicológica, que é uma ferramenta extremamente importante do psicólogo, que ela consegue identificar os pontos específicos, então, das dificuldades de uma criança, né? Ela consegue identificar se aquela criança talvez tenha um TDAH, que é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, se aquela criança tem algum outro sintoma, né? E aí esse pai, essa mãe, né, esses avós, procurem um profissional que possa auxiliar, né? Então, às vezes, trocar uma ideia com um profissional vai te dizer que o que está acontecendo com a criança é uma fase, não tem problema nenhum, mas só você fazer esse movimento talvez já te deixe mais tranquilo e já faça você modificar o teu comportamento com o filho. Então, é importante a observação, o cuidado, né? Existem diversos livros que podem auxiliar sobre, né, uma educação saudável, né, que podem auxiliar os pais nesse processo. Perfeito. Bom, nós conversamos então com a Mariana Machado, ela que é psicóloga, mestre em psicologia clínica e doutoranda então em psicologia, falando um pouquinho pra gente sobre a questão da psicoterapia infantil. Mariana, muito obrigada pela sua participação. A gente está sempre à disposição. Muito obrigada. O nosso programa Câmara Saúde de hoje fica por aqui. A gente agradece o envolvimento de vocês e a parceria de vocês aí e retornamos em breve. Uma boa noite e até logo mais.